Boa tarde, meus queridos irmãos. Muito bom revê-los nessa tarde que o Senhor já está nos abençoando. Eu peço que abram, por favor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Nós leremos os versos 15 ao verso 22. Mateus, capítulo 22, versos 15 ao verso 22. Mateus capítulo 22, versos 15 ao verso 22, que dizem assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Oremos. Pai, diante da Tua palavra temos uma só expectativa: que Tu fales aos nossos corações e nos instruas de acordo com a Tua vontade. Plante em nós, ó Deus, a Tua palavra de tal modo que a nossa consciência seja cativada por ela, a fim de obedecermos os Teus mandamentos, a Tua vontade, a Tua orientação. E nos abençoe, ó Deus, como igreja, e também nos abençoe como povo brasileiro, pois carecemos das Tuas misericórdias e rogamos, ó Deus, por elas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse evangelho, primeiro no Novo Testamento, ele foi escrito por um homem chamado Mateus, e também conhecido por Levi. De acordo com a cultura da época, era comum ter mais de um nome. Às vezes tinham 1, 2, 3 nomes. Mateus é conhecido como esse nome, Mateus, mas também como Levi. Ele foi um dos discípulos de Jesus e ele foi chamado para compor o colegiado apostólico. Esse evangelho foi destinado principalmente para a comunidade cristã judaica. Dos capítulos 21 ao capítulo 28 de Mateus, nós temos as narrativas em torno da crucificação de Jesus. É a partir do capítulo 21 de Mateus, você pode conferir, que nós temos aqui os indicativos dele se aproximando da cidade de Jerusalém e todos os eventos sucessivos que envolveram a sua crucificação e também a sua ressurreição. Especialmente nos capítulos 21 e capítulo 22, nós percebemos aqui 4 confrontações que Jesus recebe. Logo depois que ele entra na cidade de Jerusalém, ele é confrontado por 4 grupos distintos. O primeiro grupo a confrontar Jesus se encontra no verso 23 ao 27. Aqui ele é confrontado pelos, como diz o verso 23, pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo. Eles questionam ali a autoridade de Jesus para fazer aquilo que ele estava fazendo. A segunda confrontação de Jesus se encontra no texto que nós lemos, verso 15 ao verso 22. Jesus é confrontado pelos discípulos dos fariseus e também pelos herodianos com respeito aos deveres civis. Devem ou não devem atender às reivindicações do governo quanto ao pagamento de impostos. A terceira confrontação que Jesus sofre, ele sofre pelos saduceus, versos 23 ao verso 33. Jesus aqui é confrontado com respeito à ressurreição e aquilo que acontecerá após a ressurreição. Então, curiosamente, ele é confrontado aqui por saduceus que não acreditavam na ressurreição, porque a intenção era confrontar Jesus, era denunciá-lo com respeito a algum desvio de teológico da época. A quarta e última confrontação, nós encontramos nos versos 34 ao verso 40, com respeito à lei. Qual era o preceito mais importante da lei? Uma pergunta bastante maliciosa, porque eles conheciam que os mandamentos de Moisés se resumiam em 4, em 2 preceitos. Então eles perguntam para Jesus para saber qual era o maior, para acusá-lo de ter
desvalorizado os demais mandamentos. É uma confrontação que ele está sofrendo. Nessas 4 confrontações, a motivação é uma só. É de o surpreender, como diz o verso 15, na sua segunda confrontação, em alguma palavra, a fim de ser acusado e entregue para ser preso, seja pelo Sinédrio, seja pelos romanos. A motivação deles não era nenhuma outra, senão desmoralizar a sua autoridade. Voltando um pouquinho aqui na página da nossa Bíblia, nos versos 23 ao verso 27, aqui Jesus está declarando qual é a sua autoridade. E a intenção dessas confrontações é desmoralizar a autoridade de Jesus. Tentar mostrar para o povo que ele não era um Messias. Jesus, ele contava com a simpatia do povo, é o que diz os versos 6 ao verso 11 do capítulo 21. Olha, por exemplo, o que diz o verso 9. E as multidões, tanto os que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Agora, olha o que diz o verso 45 do capítulo 21. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscavam prendê-lo, temendo as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, era claro aqui no episódio, dentro do contexto, que Jesus, ele tinha apresentado, ele tinha afirmado a sua autoridade messiânica, a sua autoridade como profeta, e eles estavam tentando desmoralizar a autoridade de Jesus, mas com muito temor por causa das multidões que apoiavam Jesus. O plano deles era, portanto, questionar Jesus com respeito a algumas obrigações civis, com esta pergunta no verso 17: é lícito pagar tributo a César ou não? Essa é uma pergunta que tinha a intenção de surpreendê-lo em alguma palavra. Veja, se ele respondesse ser lícito atender essas exigências tributárias impostas pelo governo romano, ele seria acusado de traição diante dos judeus. E os judeus aqui estavam representados pelos discípulos dos fariseus. Se ele respondesse que não é lícito pagar o tributo aos romanos, através dos herodianos, ele seria acusado de traição ao império e, portanto, ele seria passivo de ser preso e condenado diante do povo e tendo a sua autoridade messiânica questionada, desvalorizada diante do povo. Diz o texto que Jesus percebeu a trama deles e aqui ele acabou apresentando uma resposta mostrando que a cidadania dos cristãos é uma cidadania dupla. Nós temos tanto uma cidadania terrena, como também nós temos uma cidadania celestial, e o meu objetivo aqui com esta passagem é demonstrar justamente que para cada uma dessas cidadanias, seja terrena, seja celestial, nós temos obrigações que não podem ser omitidas, negligenciadas, violadas. E no final quero apresentar algumas orientações para todos nós. Eu dividi o texto em 3 partes. A primeira parte, o conceito, dois falsos conceitos de cidadania que estão presentes nos versos 15 ao verso 16. No verso 17, quais os resultados desses falsos conceitos de cidadania, e nos versos 18 ao verso 22, o conceito correto de cidadania, a aplicação que Jesus faz com base na verdade que eles deveriam observar e não estavam observando. Então vamos começar primeiramente com os 2 falsos conceitos de cidadania nos versos 15 e no verso 16. Leiamos novamente. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si. Aqui eles se reuniram em conselho, possivelmente no Sinédrio, e eles então tomaram uma decisão oficial. Eles tramaram, eles planejaram como que de maneira inteligente poderiam induzir Jesus a um erro. A motivação é essa no final do verso 15, surpreendê-lo em alguma palavra. Então, eles enviaram os seus discípulos, verso 16, para se juntarem com os herodianos e fazendo esta consulta: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência
dos homens. Aqui nós temos, basicamente, o falso conceito de cidadania. O primeiro falso conceito de cidadania que nós temos aqui é aquele que dá superioridade à religião, dá à religião o status de ser suprema. E esse conceito é representado pelos fariseus. Essa trama, ela foi muito bem planejada. Eles não estavam apenas intencionados a abordar Jesus, o colegiado religioso, para questionarem a respeito disso. Eles se juntaram com os herodianos. E os fariseus estão representando aquilo que eles acreditavam, que a religião judaica era superior ao governo romano, e por isso os judeus deveriam resistir às obrigações impostas por seus opressores. A palavra fariseu é uma palavra que surge no período interbíblico, no ano provável 175 a.C., num governo de Antíoco IV Epifânio, que oprimiu o povo judeu e tentou obrigar o povo judeu a abandonar as práticas judaicas e adotarem as práticas e a cultura dos gregos. Esse grupo religioso dos judeus, eles se separaram do governo. Daí a palavra fariseu, ou separado. Eles se separaram do governo e eles passaram então a proteger, se colocando como guardiões das tradições dos judeus. Os fariseus, a intenção deles era de resguardar o judaísmo e assim impedir que os pagãos, que os estrangeiros, eles acabassem com as tradições e a história dos judeus. Isso fez com que este grupo se tornasse um grupo ortodoxo radical. Eles não negociavam, eles eram extremamente radicais, e era por isso que eles perseguiam todos aqueles que ameaçavam as suas tradições e as suas crenças. Eles eram literalistas e também moralistas. Eles acreditavam fortemente no mundo celestial, tanto que acreditavam que toda obediência e lealdade devem ser devidas apenas a Deus, jamais aos governos humanos. E aqui, certamente, eles estão representando o grupo daqueles que não acreditavam que deveriam cumprir com as obrigações civis. O segundo conceito falso de cidadania é aquele que, em contrapartida a esse primeiro conceito, coloca como sendo supremo o Estado. O Estado teria, portanto, supremacia sobre a religiosidade do povo. É o Estado quem deve determinar como a religião deve se comportar, como as famílias devem se comportar, porque o Estado ele é colocado com status de superior. Os herodianos, eles são representados aqui por esse falso conceito de cidadania. Os herodianos não eram um partido religioso, eram partidários do governo de Herodes. Herodes era o rei da Galileia, e eles não estavam nem um pouco preocupados com a religiosidade, com os mandamentos religiosos dos judeus. Estavam apenas preocupados com os interesses do Império Romano, porque tudo girava em torno da manutenção e a proteção do seu poder e da sua influência na Galileia. Daí porque eles não concordavam que a religião deveria traçar os rumos do Império Romano. Pelo contrário, eles acreditavam que a religião dos judeus tinha que ser restrita, deveria ser oprimida. Tanto é que nos dias de Jesus, o governo romano naquela província da Galileia estava passando por muitas tensões e eles tinham medo de mais uma vez sofrerem o levante dos judeus. Então eles faziam de tudo para oprimir os judeus e mantê-los dentro de certos limites para impedi-los de se manifestarem contra o governo. Então eles não estavam nem um pouco interessados com os mandamentos divinos, os decálogos, os preceitos mosaicos, as tradições dos judeus, as cerimônias, os ritos. Eles não estavam preocupados com isso, apenas que o Estado exercesse autoridade suprema sobre a religião. Então observemos isso. Os fariseus defendiam que a religião era dominante em relação ao governo. Os herodianos defendiam exatamente o contrário, que o Estado era que tinha a autoridade suprema sobre a religião. E eles não tinham acordo sobre vários assuntos. Um dos conflitos que eles tinham era com respeito às obrigações civis quanto ao pagamento de impostos que nós vimos aqui. Os herodianos acreditavam que os judeus tinham que pagar os seus impostos, enquanto os fariseus entendiam que não deveriam investir na estrutura e na manutenção do governo dos seus opressores.
Então eles viviam em conflito. Daí porque no verso 16 nós lemos que eles não foram direto aos herodianos. Eles enviaram até os herodianos os seus discípulos. Eles não se apresentaram diretamente porque eles eram inimigos entre si. Uma coisa inusitada era poder ver herodianos e fariseus unidos, mas aqui eles estão unidos porque eles têm um inimigo comum. E o inimigo comum deles é Jesus Cristo, é desautorizar Jesus, desmoralizar Jesus, e assim então se resguardarem nos seus interesses, porque Jesus estava alcançando cada vez mais popularidade na cidade de Jerusalém, como nós já vimos. A estratégia foi basicamente esta: abordando Jesus, o chamando de mestre. Eles reconheceram que Jesus era um profundo conhecedor das leis judaicas. Portanto, eles chamam Jesus de mestre ou de rabi. A segunda estratégia era essa lisonja que eles fazem a Jesus no verso 16. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, tem compromisso com a verdade, não responde precipitadamente por nenhuma pressão, independente de qualquer que seja. Então, veja como eles chegam diante de Jesus. Chegam como se fossem amigos de Jesus, quando os seus interesses mais profundos era de desmoralizar a sua autoridade. Então, eles chegam bajulando Jesus. Mas Jesus, curiosamente, percebe a maldade dos seus corações. Nós temos aqui, irmãos, dois conceitos de cidadania. Um representado pelos fariseus, outro representado pelos herodianos. Dois falsos conceitos de cidadania. A religião não é maior do que o Estado, e o Estado não é maior do que a religião. Aqui, a partir do verso 17, veremos quais são os resultados desses falsos conceitos de religiosidade. Veja só, o verso 17 diz assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O verso 17 começa com esse verbo nessa condição, dize-nos. Eles usam esse termo no plural, se referindo a esse conjunto, a esse grupo que chega diante de Jesus. Fariseus representados pelos seus discípulos e os herodianos representando os interesses do governo romano. Nada poderia ser mais surpreendente de ver esses dois grupos que viviam em conflito, que eram inimigos entre si, unidos diante de Jesus. Há pecados que são frequentemente cometidos por aqueles que possuem uma visão falha, frágil de cidadania. Alguns deles nós vemos, por exemplo, no complô aqui entre os herodianos e também os fariseus. O primeiro pecado que nós vemos é de uma incredulidade obstinada. A pergunta feita a Cristo foi simples: é lícito pagar tributo a César ou não? É lícito? Os fariseus rapidamente poderiam responder: não é lícito. Enquanto os herodianos poderiam responder rapidamente: sim, é lícito. Mas eles resolveram esperar por uma resposta de Jesus. Se ele dissesse: não, impostos não devem ser pagos a César, então as autoridades o prenderiam e a sua fama de Messias seria desmoralizada. Se ele dissesse o contrário, sim, os impostos eles devem ser pagos a César, então estaria negando a soberania de Deus, e o povo que se opunha ao governo e impostos romanos se revoltaria contra ele. Tanto fariseus quanto os herodianos tinham uma mente fechada. Eles não viam nada além de si mesmos. Não estavam preocupados com a verdade, apenas em encontrar um modo para acusar Jesus e desmoralizá-lo. O segundo pecado que nós vemos aqui é de uma ambição egoísta. No verso 18 nós lemos que Jesus viu a malícia daquele grupo. Ele estava agindo em conformidade com a sua natureza pecaminosa. É isso que está por trás. Primeiramente, no verso 15 diz que eles arquitetaram uma estratégia, uma trama para o surpreender em alguma palavra. Aqui no verso 18, nós percebemos na narrativa que Jesus viu a malícia daquele grupo. Eles estavam agindo muito mais em conformidade com a natureza do pecado do que com a
natureza da verdade a respeito de Cristo e daquilo que ele estava fazendo ali em Jerusalém. Então, eles estavam completamente desinteressados da verdade, eles estavam apenas interessados em atender aquilo que na natureza deles os estava impulsionando a abordar Jesus. Então, nós vemos aqui essa tentativa de macular o caráter e a natureza do Messias. No verso 18, já no finalzinho do verso 18, Jesus pergunta assim: por que me experimentais, hipócritas? A palavra hipócrita era uma palavra usada aos autores da época, porque eles representavam um personagem, eles representavam uma realidade que não era e não estava em conformidade, não representava a verdadeira realidade das suas próprias vidas. Eles o chamam de mestre, isso está no verso 16, eles o chamam de mestre, mas eles não estavam dispostos a seguir o caminho e os seus ensinos. Eles o honram com palavras, mas o que eles queriam era acusar Jesus a fim de que ele fosse condenado. Eles demonstram interesse pela verdade, mas eles estavam agindo, na verdade, contra ela. Como percebemos, eles estavam dispostos a fazerem tudo o que fosse necessário para garantir seus interesses pecaminosos, mesmo tendo que se unir com seus próprios inimigos. E diante desta malícia, a unidade dos inimigos é justificada aqui pelos grupos dos herodianos e dos fariseus, porque eles não estavam interessados na verdade. Mas nos versos 19 ao verso 22, vemos Jesus declarando o verdadeiro conceito de cidadania. Verso 19 diz assim, e no verso 20: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Denário ou dinar era uma moeda feita de prata ou de cobre e correspondia ao salário pago por um dia de serviço. Então o indivíduo trabalhava durante um dia inteiro de serviço forçado, no final ele recebia 1 denário ou 1 dinar. Naquele contexto, a imagem gravada nesse contexto que nós lemos aqui, a imagem gravada de César provavelmente foi do segundo imperador. O segundo imperador foi Tibérius Cláudius Nero César, o segundo imperador romano. Ele governou entre 14 a 37 depois de Cristo. Então no verso 21 Jesus diz: responderam, de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus contemplou o falso conceito de cidadania dos dois grupos, tanto dos fariseus como também dos herodianos. Aos fariseus, Jesus respondeu que a cidadania terrena exige observância e obrigações civis. Ele mesmo disse: dai, pois, a César o que é de César. Ele fala isso certamente para confrontar, ele que está sendo confrontado. Agora Jesus responde confrontando um falso conceito de cidadania. Eles pensavam que não deveriam pagar nada a César, e Jesus está dizendo: dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Ele forçou os fariseus a admitirem isso. A efígie ou inscrição era de César, portanto a moeda era de César e deveria ser dado a César aquilo que era de direito. Jesus ensinou que, como cidadãos terrenos, temos deveres terrenos diante das autoridades. O próprio apóstolo Paulo reafirmou esse conceito em Romanos capítulo 13, versos 5 ao verso 7, que dizem assim: é necessário que lhes estejais sujeitos, se referindo às autoridades civis, à instituição humana. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo está aqui ecoando as palavras de Jesus com respeito à obrigatoriedade que temos diante das autoridades civis. Jesus ensinou também que os crentes possuem dupla cidadania. Eles são cidadãos dos céus, sim, mas também cidadãos deste mundo. Todos nós.
Eles têm obrigações com o governo em que vivem. Eles recebem benefícios, assim como todos os incrédulos. Por exemplo, estradas, esgoto, água, proteção, transporte público, ainda que não sejam dos melhores serviços, nós estamos usufruindo de todos esses serviços. Portanto, é justo que os crentes cumpram com as suas obrigações civis como cidadãos terrenos que são. Mas eles também, nós, os cristãos, temos uma cidadania celestial, e aqui Jesus agora se dirige aos herodianos, dizendo com essas palavras: dai, pois, a Deus o que é de Deus. Os herodianos, eles não apenas subjugavam a religião pelo Estado, mas também negavam a realidade espiritual, como, por exemplo, a vida após a morte. Eles não acreditavam nisso, não valorizavam a religião com seus preceitos. Cristo declarou aos herodianos que o universo espiritual é uma realidade, que Deus de fato existe e, portanto, há obrigações com Ele que não podem ser negadas, que não podem ser negligenciadas. E isso foi também uma confrontação contra o falso conceito que os herodianos tinham a respeito da cidadania celestial, que era muito apregoada pelos fariseus. Assim como os fariseus usufruíam dos benefícios do governo, como foram mencionados aqui, o transporte público, me refiro agora aos nossos dias, o transporte público, o fornecimento de água, o acesso à saúde pública, o asfalto, a ordem, a polícia que é paga pelo governo para favorecer a segurança do povo, assim como os cristãos usufruem dos benefícios do Estado, os herodianos, que são aqui representados pelo Estado, eles também usufruem dos benefícios dados por Deus, como a própria vida e os benefícios da natureza. Todos recebem do ar que Deus criou, todos usufruem e têm a saúde que Deus proporcionou, todos têm acesso àquilo que a terra produz através da natureza. E aqui Jesus está declarando claramente que não é possível negar as obrigações para com Deus, e elas jamais deveriam estar sendo esquecidas. Assim como os fariseus estavam usufruindo dos benefícios do Estado, os herodianos estavam se usufruindo também dos benefícios que Deus estava fornecendo. Jesus revelou uma verdade muito importante: os homens pertencem a Deus, e a este mundo possuem duas cidadanias. Portanto, deveriam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a afirmação categórica que o Senhor Jesus fez aqui no verso 21. Todos nós possuímos simultaneamente obrigações espirituais e obrigações civis. Jesus já havia ensinado isso em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Para terminar, o verso 22 conclui dizendo que depois deles terem ouvido isso, aqui nós temos qual foi a reação deles. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, foram-se. Duas reações nós temos deles aqui. Primeiro, eles admiraram as palavras de Jesus, ou seja, eles reconheceram a autoridade e a verdade daquilo que Jesus havia ensinado. Em segundo lugar, a segunda reação deles, eles, ao invés de seguirem o ensino de Jesus, diz o texto que eles deixaram Jesus e se foram, recusando se submeter publicamente àquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado. Afinal de contas, esse grupo estava mal intencionado e estava fundamentado em conceitos equivocados a respeito de cidadania, que Jesus aqui mostrou claramente. Existem duas cidadanias, celestial e civil, terrena, e para cada uma delas, simultaneamente, nós temos obrigações. Diante disso, quero fazer algumas aplicações importantes para todos nós. Em primeiro lugar, estamos nos aproximando das eleições neste país. Temos a oportunidade de fazermos mudanças profundas na história deste país. É dito popularmente que os candidatos na política, nós sempre escolhemos aqueles que são menos ruins. Irmãos, nós não podemos pensar mais assim. Nós temos a oportunidade de, com critérios justos, com critérios amplos, com critérios bíblicos,
escolherem aqueles que são melhores entre os piores. Escolher aqueles que são melhores entre os piores. São homens falhos, mas neste momento nós precisamos nos concentrar nas mudanças necessárias que este povo precisa sofrer no âmbito da política. E ter a coragem de votar naqueles que têm projetos sólidos, ousados e que visam o bem comum da nação. Nós estamos com um índice altíssimo de votos nulos e brancos, segundo as pesquisas de opinião popular. Isso pode mudar totalmente o cenário das pesquisas eleitorais. Nós, como povo de Deus, essa é uma orientação que eu gostaria de dar aos irmãos. Se você está com a intenção de votar em nulo e de votar em branco, não faça isso. Não faça isso. Porque quando eu aprendi uma coisa esses tempos atrás com um presbítero da nossa igreja, ele me disse isso e eu tenho certeza que vai demorar eu esquecer isso que eu aprendi com ele. Ele aprendeu na faculdade com o seu professor uma frase que diz assim: Quando eu falo, o mal me persegue. Mas quando eu me silencio, o mal se espalha. Esse não é o momento de nós nos calarmos. Este é o momento de nós nos manifestarmos. E fazendo isso de modo pacífico, escolhendo bem os nossos candidatos, estudando cada um deles, e de maneira consciente, no temor do Senhor, em oração, votar naqueles que seguramente têm projetos sinceros e capazes de mudar o curso da história que o nosso povo tem sofrido, de liberalismo moral, de promiscuidade nas escolas, projetos que valorizam muito mais governos comunistas, governos socialistas, do que a verdadeira democracia. E nós não podemos os omitir. Durante os últimos anos, o nosso país está sofrendo uma terrível crise moral e política, obviamente, por causa da sua condição espiritual, mas também porque nós, população brasileira, estamos escolhendo mal os nossos representantes. E como cidadãos terrenos, temos obrigações civis que não podem ser omitidas. Precisamos nos posicionar, irmãos, não atacando qualquer autoridade que seja com as nossas palavras, não desmoralizando com qualquer candidato que seja através das redes sociais. Nenhum de nós deveria fazer isso como cristãos, de ir às redes sociais e atacar a idoneidade de pessoas que nós não conhecemos, mas nos posicionarmos contra projetos que são contrários aos projetos de Deus para o povo brasileiro. E nós temos nesta ocasião a oportunidade, como cidadãos que somos deste país, de nos posicionarmos e votarmos com segurança naqueles que certamente obedecerão, no mínimo, às intenções divinas que são claramente reveladas na palavra de Deus. E como cidadãos terrenos, nós temos sim a obrigação de votar e temos sim a obrigação de cumprir com as nossas obrigações, os nossos deveres civis quanto ao pagamento de impostos. É opressor, é injusto em vários sentidos, mas nós não podemos, como cristãos, fazer como os fariseus, que pensavam que não deveriam atender às suas necessidades e às suas obrigações civis por conta da religião. Como cristãos, precisamos ser exemplo no meio deste povo brasileiro. Agora, neste momento, está sendo organizado na Praça Cívica uma parada gay. É triste ver o povo. Eu estava vindo para cá e falei com a minha família. É muito triste ver o povo brasileiro celebrando nesses caminhos que claramente as Escrituras não apoiam, não aprovam. Pelo contrário, chamam ao arrependimento diante de Deus para que por meio do seu Filho sejam salvos. E esse é o momento que nós temos como cidadãos celestiais para votar, como cidadãos terrenos, votarmos e cumprirmos com as nossas obrigações civis, mas como cidadãos celestiais, orarmos pelo povo brasileiro e pedir que Deus, na sua misericórdia, atenda o anseio do nosso coração e transformar este país e transformar a história do nosso povo brasileiro. E nós temos a oportunidade para fazermos isso agora. Vamos orar.